Olha, por favor, não perde essa história agora. Está preso nos Estados Unidos o brasileiro acusado de assumir a identidade de uma criança morta. Ele viveu como cidadão norte-americano por quase 25 anos. Durante todo esse tempo, acredite, trabalhou com nome falso, numa gigante da aviação e ainda circulou por vários países. Em depoimento exclusivo ao Domingo Espetacular, um colega de trabalho contou detalhes sobre como eles se conheceram e a surpresa ao descobrir a falsa identidade do comissário de bordo. Se for condenado, Ricardo César Guedes pode pegar até 20 anos de prisão. Ele se apresentava como Eric Ladd. Dizia ser norte-americano, nascido em Atlanta, estado da Geórgia. Durante 25 anos foi assim. E com esse nome, ele trabalhou em uma das maiores companhias aéreas do mundo. Mas, segundo o governo americano, o homem que se passava por Eric Ladd, na verdade, é Ricardo César Guedes, brasileiro, nascido em São Paulo. Ele foi preso, acusado de assumir a identidade de uma criança americana já morta, William Erickson Ladd. O menino foi vítima de um acidente de carro em 1979, quando tinha apenas 4 anos de idade. Eu, quando fui promotor em Nova York, passei 6 anos lá como promotor e tínhamos muitos casos de roubo de identidade. Investiguei vários desses casos e é uma coisa que acontece, sim, com frequência, especialmente no contexto da imigração ilegal. Com a identidade falsa, Ricardo tirou o passaporte nos Estados Unidos e fez carreira na aviação. Lito Souza trabalhou como mecânico na mesma empresa aérea e contou com exclusividade ao Domingo Espetacular como eles se conheceram. O Eric entrou em contato comigo pelo e-mail da empresa. Ele me disse que era comissário de bordo há muito tempo e que assistia muito o meu canal no YouTube e que gostaria de me conhecer pessoalmente. Isso acabou acontecendo por volta de 2019. Ele foi em um evento que eu palestrei em São Paulo e aí nos conhecemos. Lito lembra que o amigo que se apresentava como Eric costumava participar de eventos e festas da aviação e era sempre gentil com os colegas. Ele era uma pessoa muito educada, muito cortês, trouxe bombons em forma de avião, feitos à mão por ele mesmo. Nós éramos colegas de profissão, por causa da aviação. E ele é extremamente apaixonado por aviões. Mas nós nunca chegamos a ser amigos próximos, tirando o fato de que ele também morava em outro país. Um dos encontros foi um jantar na casa de Lito, aqui no Brasil. Em um dos voos dele para o Brasil, ele combinou um jantar com minha esposa. Foi a segunda vez que eu encontrei pessoalmente, tirando aquela parte da palestra. Sempre muito educado, generoso, trouxe muitos presentes para o meu filho. E a conversa durante o jantar se deu sobre temas da aviação e suas histórias. Nós não entramos em particularidades de família nem nada, porque eu não me sentia íntimo ainda. A notícia da identidade falsa surpreendeu os amigos brasileiros. Nós nunca desconfiamos porque nunca passou pela nossa cabeça que ele poderia estar de alguma maneira ilegal lá nos Estados Unidos e por tanto tempo, né? Ele tinha 23 anos de trabalho na mesma empresa que eu. A polícia americana tenta descobrir como o brasileiro conseguiu assumir a identidade de uma criança morta. Segundo a investigação, Ricardo entrou 2 vezes nos Estados Unidos, usando o nome brasileiro e visto de turista. A primeira vez foi em 1994, depois em 1996. Foi nesse ano que ele conseguiu emitir, com nome falso, o documento mais importante dos Estados Unidos, o Número da Seguridade Social. É equivalente ao CPF no Brasil. Nos anos seguintes, Ricardo tirou o passaporte e arrumou emprego com a identidade de William Erickson Ladd, o menino morto num acidente de carro. Foi antes do 11 de setembro.
Então, os sistemas de segurança, os sistemas de monitoramento de documentos eram diferentes. Era outra época, muito mais antiga, sem ter a segurança que tem hoje em dia. O principal emprego foi de comissário de bordo na United Airlines. Com o nome falso, Ricardo viajou a trabalho para vários países e conseguiu renovar o passaporte americano 6 vezes seguidas. Também acho que vai ser um aprendizado para os órgãos de governo, principalmente o americano, e ele acabou indo trabalhar em uma área de segurança, que é a área da aviação. Então eu imagino que alguns processos, por causa disso, devem ser revistos. As autoridades americanas só começaram a investigar a fraude e o possível uso de nome falso em 2020. Foi quando o comissário de bordo entrou com um pedido para incluir o sobrenome do marido nos documentos. Ele queria que o companheiro, que também é brasileiro, conseguisse o visto de permanência nos Estados Unidos, o chamado Green Card. Ao pesquisar a documentação do comissário, os funcionários do governo americano estranharam o fato da Seguridade Social dele ter sido emitida quando já era adulto. Como nos Estados Unidos, os certidões, os registros vitais, nascimento, morte, etc., estão a um nível estadual, talvez a pessoa que aproveitou isso estava tirando vantagem das diversidades de estados e que um não se tenha comunicado com o outro, que acontecia lá nos anos 90. Hoje isso é muito mais difícil de fazer. Durante mais de um ano, a movimentação pelos aeroportos e os passos de Eric foram acompanhados pela polícia. Até que uma pista chamou a atenção para o Brasil. Pelas redes sociais, a polícia americana identificou uma mulher no Brasil que parecia ser a mãe de Ricardo e descobriu que ela tinha um filho da mesma idade do comissário de bordo. Com a ajuda do governo brasileiro, os investigadores conseguiram as impressões digitais do filho dessa mulher e compararam com as do homem que se apresentava como William Erickson Led. Elas eram exatamente iguais. A família do verdadeiro William Erickson confirmou que o menino tinha morrido em 79 e disse não conhecer o homem que se passava por ele. Ricardo César Guedes foi preso em setembro do ano passado, no aeroporto de Houston. O marido deve perder a autorização para viver nos Estados Unidos por ter se casado com um falso cidadão americano. Ricardo responde pelos crimes de declaração falsa, roubo de identidade, falsidade ideológica e entrada fraudulenta em áreas de segurança dos aeroportos. Segundo a imprensa americana, o julgamento está marcado para o dia 18 de abril. O máximo poderia exceder 20 anos, mas duvido que seja tão longa, porque, por outro lado, que a defesa vai argumentar aqui? A defesa vai argumentar, putz, foi uma pessoa que nunca fez nada errado. Eu acho que ele vai cumprir a pena nos Estados Unidos, seja qual for, com certeza, e após finalizar a pena, seria deportado, a menos que ele tivesse alguma outra base para alegar que tem o direito a ficar nos Estados Unidos. Nós procuramos a defesa de Ricardo, mas não obtivemos resposta. Também entramos em contato com a família aqui no Brasil, que preferiu não se pronunciar. Olha, a gente da família não vai falar nada sobre isso, tá? O Itamaraty, por meio do Consulado Geral em Houston, disse que está à disposição para prestar assistência a Ricardo e que, em respeito ao direito de privacidade, só pode passar informações detalhadas sobre o caso com a autorização dos envolvidos. A United Airlines informou que o comissário não trabalha mais lá e que a companhia aérea tem um processo rigoroso para a contratação de novos funcionários, de acordo com os requisitos legais dos Estados Unidos. De verdade, eu achei uma situação bem triste, mas eu acho também que as pessoas têm que pagar pelos erros cometidos. Se eu puder resumir em uma palavra, eu acho bastante triste tudo o que aconteceu.